Então, boa tarde a todas e a todos. Eu quero convidar o pessoal, então, a participar da mesa de agora, que é a TEI, redução de danos fonológicos e encarceramentos. Eu queria chamar aqui para sentar conosco na mesa Ricardo Wagner, que é da Universidade Federal de Uberlândia. Convidar também Ricardo Pimentel, que é da Universidade Federal do Ceará, e o Douglas Casarotto, que é da FISMA e também doutorando aqui da URGS. Então, Ricardo, já você está conosco. O companheiro Ricardo e o companheiro Douglas. Essa mesa também vai ser mais ou menos na mesma metodologia da primeira, né, onde a gente vai trazer as vinhetas e poder abrir para o debate. Mas eu acho que, primeiramente, para falar de redução de danos, não tem como não trazer a questão de que aconteceu com a nossa companheira Marielle e pedir justiça a Marielle, porque é impossível falar de redução de danos sem falar do extermínio da juventude negra nas periferias de todo o país. É impossível falar de redução de danos sem a gente pensar quem é que está morrendo, quem é que está sendo encarcerado. Eu acho que para introduzir a mesa e poder abrir os convidados e também abrir o debate, a gente tem que fazer uma saudação a Marielle e lembrar que ela vive na gente, para que a gente não organize eventos e não siga a nossa vida sem todos os dias demarcar a justiça a Marielle. Então eu vou puxar um grito e vocês comigo, né? Marielle! Presente! Marielle! Presente! Marielle! Presente! Hoje! Sempre! Então agora eu não sei quem que tem a honra de começar aqui. Pode ser, Ricardo? Pode ser, tá? Boa tarde, quero agradecer muito o convite por estar aqui. Há um ano atrás estava aqui colhendo informações e experiência para começar o trabalho da mesa. Agora estou aqui para falar alguma coisa. Na verdade, o que eu trago é uma espécie de caso, o meu caso, que não é meu, é o nosso caso, é o caso da onde do núcleo que eu trabalho, que é o núcleo de estudo sobre drogas. E eu nominei essa conversa inicial de tratamento asilar e desamparo e acompanhamento terapêutico. E o que eu vou apresentar, então, eu escrevi para falar demais. O que eu vou apresentar faz parte de um texto maior que eu estou escrevendo, desse trabalho no Núcleo de Estudos sobre Drogas, o NUCED, em Fortaleza, que é a Universidade Federal do Ceará, com ação de danos que já ocorrem há 12 anos e de AT que começou, como eu falei, há um ano.
E quem desejar conhecer mais esse trabalho, basta entrar no blog do NUCED, só escrever NUCED no Google que aparece. Eu parto do conceito de desamparo para criticar as ações de encarceramento, que algumas vezes são chamadas de terapêuticas. E eu termino falando da importância da gente não nos deixarmos capturar nem por essas propostas asilares, nem nos asilarmos nos nossos recantos acadêmicos frente ao desamparo, que parece estar num momento de grande visibilidade no nosso país. Não só por causa do golpe que a gente sofreu, mas há muito tempo, como já foi dito, com políticas, porque são políticas, de genocídio e de exclusão de empobrecidos que renovam o pacto que vem desde a colonização do Brasil. Então eu pretendo começar a intervenção falando um pouco disso, e isso envolve dois tipos de reflexão. Uma primeira, de conjuntura ampla. A gente está assistindo perplexo à volta do movimento asilar por meio de propostas governamentais de reclusão muito relacionadas com a desculpa de uso compulsivo de drogas. Para nós, o princípio da liberdade é intocável. Sem ele não tem clínica, não tem vida. E, portanto, ao segundo item, o de conjuntura micropolítica, que nos afeta em relação à primeira conjuntura, mas que passa a ser uma auto-reflexão, não só porque a gente está, imagino que todos nós, na luta antimanicomial, mas também porque serve de alerta para que a gente não recue diante dos quadros de violência extrema que se apresentam aonde a gente atua, sem que a gente seja ingênuo e devoto de ações acadêmico-assistenciais ou redentoras, mas que a nossa clínica seja competente na arte politicamente criativa. No NUCED, a gente vive um momento dificílimo, que nos coloca em risco, quando a gente sai errante nas áreas que a gente trabalha, e o enclausuramento também se ergue diante de nós, querendo nos capturar. Por isso é um caso que eu estou expondo, que é o nosso caso. O desamparo das pessoas a quem direcionamos as nossas ações, o nosso próprio desamparo, tenta nos enrijecer, tenta nos tornar aliados do medo, que impede a vida de fluir nômade, e somos tentados a nos asilar e novamente evitar o trabalho junto a essa população que acaba tendo a pecha de ser uma população perigosa. E essa situação exige ainda mais criatividade e ainda mais arte na clínica. Portanto, eu parto dessa premissa psicanalítica que o ser humano se funda numa situação de desamparo que sempre retorna sobre, de alguma forma, de algum mal-estar. E esse desamparo deve ser entendido menos como uma fragilidade, ainda que a contenha, e mais como uma abertura à inovação, à invenção de modos de vida, portanto como uma resistência à mesmice e à repetição ou repetições do viver. Sendo assim, tragicamente, sempre que convivemos com a potência da dor e a potência do desamparo, ela nos leva à arte clínica. O que impera então não é a inércia em relação à dor ou ao desamparo, e o nosso desamparo inicial fomentou a arte da gente se tornar humano, nos impulsionou a estabelecer conexões com humanos e não humanos, e nos proporcionou sensações diversas de atenção, cheiro, som, gosto, luz. Portanto, se a gente se constituiu e se a gente vive em laços sociais provocados pelo desamparo, é importante perguntar que laços se fazem no isolamento, que laços se fazem no encarceramento. Quando alguém adoece, é fundamental que a vida não seja interrompida e algumas vezes é necessário internar. Então internar em si não é um problema, mas as conexões podem nos indicar
se vão em direção à fluidez da vida ou em direção oposta, fomentando isolamento, preconceito e higienismo exterminador. E é isso que a gente tem visto com a inclusão de lugares de internação na rede de saúde que se autodenominam de comunidades e ainda colocam nesse termo o adjetivo de terapêutico. E por quê? Porque não é uma proposta que se sustente em bases teórico-metodológicas que entendam nossos desamparos, nossas feridas narcísicas, nossas melancolias e nossos mal-estares como potências. Tratam dores e desamparos como pontos fora da curva e se supõe que normal é pregar a ilusão da felicidade duradoura. Querem nos isolar e nos afastar da dor como potência que nos fundou como humanos e que nos permitem a gente viver em sociedade. Os anti-SUS, os anti-SUAS, os anti-reforma psiquiátrica são obstinados em prender, em isolar para tratar. São os que propõem uma espécie de intervenção militar do desejo, porque eles só veem saídas em ações de guerra, como a prisão, como a internação compulsória e como o uso da força. Eles não entendem que o nosso desamparo primordial, que nos funda no desejo do outro, nos torna humanos em laços com humanos e com não humanos. Ao contrário, os manicomicidas, que são assassinos do desejo, intensificam o desamparo sem cuidado, fazem os seus internos se reconhecerem como desamparados, como se todos nós não fôssemos desamparados. E ao procederem dessa forma, eles cunham o desamparo como se fosse uma anormalidade. Os tratamentos carcerários se aliam à doença e vivem da doença, seja para lucrar com internações remuneradas, seja para apaziguar consciências e reforçar virtuosidades em internações piedosas e filantrópicas. Para o desamparo, eles só oferecem mais desamparo, e agindo assim é como se o desamparo estivesse desligado do desejo que o produz e se ligasse só às angústias expressas em sintomas. O acompanhamento terapêutico é importante como proposta político-clínica, não asilar, desde que não faça dos espaços apenas caminhos e paisagens para a mobilidade de circulação. Palombini nos brindou com a imagem do flaner de Benjamin. O acompanhamento terapêutico facilita a vivência da dor e aponta para o desejo que a máquina do desejo, a máquina desejante, transforma em potência de vida. O espaço volta a ser público e se abre para micronarrativas, como dizia Virilio, que articulam nas nossas narrativas, com as narrativas de quem a gente acompanha e as narrativas do território. O AT parece estar virando moda. Eu não vou me espantar quando as comunidades terapêuticas ou os hospitais psiquiátricos desejarem contratar acompanhantes terapêuticos para passearem com seus pacientes, exercerem a função de distraidores, usados para atrair as dores, ao invés de seguirem fiéis expondo dores. Esses distraidores vão passear com as pessoas como se passeia com um animal de estimação. Já indo na reta final da minha narrativa, eu volto ao caso no SED. Estamos acuados e vivendo o desamparo provocado pela violência entre facções e violência da polícia, que não deixa de ser uma facção. Isso nos coloca problemas importantes para nossas ações, que nos levam a mudar a estratégia do nosso trabalho, mas não mudar a política e a ética que nos conduz. Sim, a gente está acuado, no sentido de que estamos agachados, esperando para ver quais saltos são possíveis de serem dados. Vou apresentar 4 cenários muito brevemente.
Estávamos acompanhando moradores em situação de rua no centro de Fortaleza, mas uma certa facção tomou conta da área e nós não podemos mais circular livres com os nossos coletes cor de vinho. Passamos a encaminhar as pessoas para o CAPS AD, que abriu recentemente no centro, e acompanhá-los nesse CAPS AD, e nossos coletes agora servem para ações dentro da universidade. Segundo cenário, para acompanhar pessoas que estão em áreas de outra facção e não podem ir para esse centro, para esse CAPS AD, tivemos que manter contato com outro centro ainda mais distante, outro CAPS AD, desculpe, e nossos coletes também não vão servir nesse lugar. E a gente está pensando que coletes usar, talvez os da prova de bala. Terceiro cenário, em parceria com educadores sociais de centros urbanos de cultura, arte, ciência e esporte, chamados de CUCAS, no bairro chamado Barra do Ceará, um equipamento potente para a juventude. Mantemos a ação com trabalhadoras do sexo, fazendo diversas atividades de redução de danos que podem ser encontradas no blog do NUSED. Mas estamos tendo problemas. Por quê? De novo, por conta da gente não poder circular numa das áreas, mas sexta-feira passada a gente conseguiu fazer pelo menos testagem rápida dentro de um posto de saúde, e não é tão próximo, mas elas puderem até lá. Nessa área a gente vai mudar a estratégia e agora vai levar essas mulheres para dentro da universidade, porque parece ainda ser uma área em que as facções são só as nossas e que a gente ainda não está se matando. Numa outra área, sexta-feira a gente foi também, que a gente ainda pode circular, e a gente levou a brincadeira do abre e fecha os dedos. Conhecem? Infelizmente tiraram de dentro do carro as meninas, e aí eu não pude trazer para mostrar que abre e fecha, mas tem no blog do NUSED. É isso, com direitos, violência, sexualidade, e a que mais a gente usou foi direitos, porque elas escolhiam, e a gente brincava nas mesas de bares com elas, fazendo redução de danos, e foi muito interessante porque foi lúdico, e há muito tempo elas diziam que não brincavam. Então é uma estratégia que a gente está chamando de pré-acompanhamento terapêutico, apesar de já estar um ano lá. Cuidando da equipe, quinto cenário. Vamos fazer oficina com a antropóloga do NUSED sobre inserção em termos de violência, e vamos construir um documento sobre o que pode e o que não pode ser feito nessas áreas que até então a gente nem imagina que podia. Tem uma área que a gente não pode entrar com a camisa do Mickey, eu não sei porquê, mas ainda bem que a gente nunca usa essa camisa. E para finalizar então, aquados. O asilo não é só reclusão espacial, mas é impedimento da gente retraçar linhas, pois a cada dia a gente tem que lutar para a gente não ser isolado. Nessa clínica arte, a gente tem que ser exilado. Significa estar sempre em um território que deve ser desconhecido, para que ele possa ser recriado e a vida não ser encolhida pela mesmice melancólica. Terminando, fazendo um paralelo com o que o Deleuze expôs em relação à aula acadêmica, ele dizia, e eu vou fazer o paralelo, uma atividade de um AT não é uma questão de entender e ouvir tudo, mas como numa aula, acordar em tempo de captar o que interessa. No AT, alguma coisa deve acontecer a ponto de fazer acompanhante e acompanhado acordarem para alguma coisa que convém traçar como linha de fuga, e a nossa aposta é que a vida pulsa, mesmo na dor, especialmente se acontecida em arte, na ludicidade. Maconha, cocaína, ayahuasca, analgésico e antipsicótico, inalante, êxtase, LSD e heroína, álcool, café, açaí, chocolate e açúcar. O pulso ainda pulsa. Obrigado. Passar para o Ricardo. Ricardo 2.
Eu vou relatar aqui alguns recortes do trabalho de AT que nós estamos realizando num espaço de clausura por excelência, que é a enfermaria psiquiátrica, tentando abrir essa clausura através do trabalho do AT. Então, vou iniciar com algumas cenas de AT, de pacientes internados numa enfermaria de psiquiatria, de um hospital universitário. As motivações iniciais do AT numa enfermaria têm a ver com a tentativa de sustentar aberturas para a cidade em uma rotina de clausura justificada pela necessidade de proteção a pessoas em crise psíquica grave. Queremos embaralhar os códigos e modos de cuidar institucionalizado, desinstitucionalizar na medida do possível esse cuidado à crise. Outra motivação é a tentativa de realizar aulas acompanhadas, de alguns casos, tecendo redes que promovam o aconchego de um território minimamente vivível. Comecemos por Joana, uma jovem que no discurso institucional, sempre que é internada, apresenta sintomas de hipersexualidade, se mostra muito pegajosa e independente, e os ATs observam que a postura dos profissionais, com algumas variações, costuma ser de não responder às suas insistentes demandas e investidas sexuais como forma de colocar limites até que a medicação faça seu efeito e remova tais sintomas. Por sua postura quase sempre invasiva, Joana é tolhida em suas atitudes e comportamentos. Nos parece que estar com ela é cansativo para a maioria das pessoas ali. Joana se aproxima de um dos ATs, João, e ele, diferentemente dos outros profissionais e pacientes, aceita a aproximação corporal e passa a circular dentro e fora das dependências da enfermaria com Joana de mãos dadas. Eles andam muito e ela sempre se acalma depois dos passeios com João. Por vezes, João precisa colocar limites nas mãos bobas de Joana e tenta roçá-lo, mas nada que não tenha sido contornado sem maiores dificuldades. Outras vezes, Joana diz ao AT que quer namorar com ele, transar com ele, ou pergunta se ele é namorado dela. Os dois conversam abertamente e com uma certa tranquilidade sobre isso. O AT não sufoca a sexualidade de Joana, que se expressa naqueles momentos de suave liberdade, escuta, questiona com generosidade e curiosidade tudo o que ela tem a dizer. Num dado momento, reafirma seu papel, a conversa parece se esgotar ali, e eles continuam a caminhar e conversar. Começam os burburinhos entre pacientes que acham que o casal está namorando. Detalhe, os estagiários de AT, diferentemente dos outros profissionais estagiários, se recusaram a usar jaleco, e isso foi uma condição sine qua non para que fosse feito o trabalho naquele espaço. A equipe quer entender o que o AT está querendo ao agir daquele modo. Essa foi uma primeira oportunidade que o AT teve de se aproximar da equipe, de contar sobre o seu trabalho, sobre as andanças da dupla, enquanto ele percebe que a agitação de Joana diminui depois das saídas e do modo como a sexualidade tem sido tratada pelos dois a cada vez que aparece. A equipe se acalma. Talvez a sua contrafissura tenha diminuído ali. Quem não sabe, contrafissura é um conceito cunhado pelo Lancet, que vai falar da fissura de nós, ditos normais, para tirarmos os usuários de droga da situação de uso, abuso. Outra cena, o AT João sai com Paulo, um outro jovem hipersexualizado que aborda todas as mulheres que encontra e pergunta se pode beijá-las e que quer transar com elas. Paulo já está internado há um bom tempo e os sintomas não cedem à medicação. A atitude da equipe é similar à adotada com Joana. A vigilância e a colocação de limites é constantes, principalmente feita pela equipe e principalmente pela mãe. Paulo demanda muito a presença e os cuidados da mãe e se mostra muito ansioso quando ela está ausente. Certo dia,
Paulo é abordado pelo AT, João, para dar um passeio. Eles saem do hospital, caminham pelo bairro. Era um dia lindo, ensolarado. Eles vão para uma praça, escutam música, falam sobre mulheres, religião, conversam sobre trivialidades da vida como dois amigos. Por vezes, Paulo se lembra da mãe. A ansiedade aumenta e ele tem urgência de voltar. Mas o AT e o prazer daquela saída, depois de tanto tempo recluso, aplacam o seu ímpeto e o clima tenso se esvai. Em dado momento, Paulo cogita a possibilidade de fugir. O AT lembra do combinado que fizeram antes da saída, do quanto acredita que Paulo vai ser capaz de cumprir com sua palavra. De novo, a tensão se esvai. Finalmente, a dupla resolve voltar para a enfermaria. No caminho de volta, o AT fica apreensivo quando vê que duas garotas vão passar por eles. E tudo leva a crer que Paulo vai abordá-las e elas provavelmente vão reagir com a sua agressão. O que fazer? As duas garotas se aproximam. Paulo não as interpela de forma assintosa, mas assim que elas passam, discretamente lhe diz: como vocês são lindas. Elas escutam e seguem o seu rumo. O que aconteceu com esse garoto e a sua hipersexualidade descontrolada? Por que longe da mãe e da equipe vigilantes e controladoras ele agiu assim? Será que a cidade, o belo dia, a liberdade, a publicidade com a T tiveram algo a ver com isso? Ou será que finalmente a medicação começou a fazer efeito? Ou será que é algo da ordem de uma complexidade intangível dos encontros que se deu aí que foi tecendo essa cena? Nair é uma paciente com uma crise depressiva tão intensa que precisou ser internada mais uma vez, passou por várias importantes perdas na vida, sua autoestima é baixíssima, fala sempre da sua feiura e obesidade e do quanto sua filha tem vergonha de ter uma mãe louca e gorda. Chora muito. Uma das estagiárias, Clara, acompanha Nair nesse calvário de tristeza profunda e a acolhe com toda a dedicação e delicadeza que dispõe. Em meio a lágrimas, Nair se lembra da vez que pôde estar em uma das apresentações de balé da filha. Ela estava tão linda dançando no palco e é tomada por uma lembrança arrebatadora que lhe faz feliz naquela hora. Clara lembra-se de uma aula também arrebatadora de dança-terapia que teve há poucos dias, e na qual experimentou a dança espontânea e então decide colocar uma música no celular e convida Nair a dançar espontaneamente com ela. As duas estão praticamente sozinhas no pátio da enfermaria. Nair se levanta, faz alguns gestos tímidos. Clara a imita, propõe variações. Agora é a vez de Nair imitá-la. E aos poucos as duas vão criando um bailado leve e solto, com uma espontaneidade que arranca suavemente Nair da melancolia. Seu corpo pesado agora fica leve, e ela estampa um sorriso no rosto tão bonito quanto aquele que ela expressou quando lembrava da filha na cena de balé. O ritmo, o movimento, a música, o riso, a leveza do ser tomam conta dessa cena. Na rotina tresloucada de uma enfermaria, a história de vida desses nossos acompanhados nos são apresentadas como uma colcha de retalhos, de fatos isolados, desconexos, registros iatrogenicamente esquizofrênicos. Para escapar dessa precariedade de dados e conseguir acolher nossos acompanhados do modo como eles nos chegam, nos inspiramos na hospitalidade incondicional de Derrida. Segundo ele, a hospitalidade condicional é fruto de um convite. O estrangeiro será recebido através do direito universal à hospitalidade para participar de um pacto e um código comum enquanto for hóspede. Já a lei da hospitalidade incondicional ultrapassa as leis da hospitalidade condicional, pois a abarca, a contém e
e não se limita a ela, a estoura, sem aboli-la, pois só pode se efetivar a partir dela. Trata-se de uma perversibilidade da lei da hospitalidade. A incondicionalidade exige a transgressão das leis de direito, pressionando suas próprias condições rumo a algo que não seja a si mesma, beirando o impossível. Agora eu cito diretamente o Derrida. A hospitalidade pura e incondicional, a hospitalidade em si, abre-se para alguém que não é esperado nem convidado, para quem quer que chegue, como um visitante absolutamente estranho, não identificável e imprevisível, ou seja, totalmente outro. Destarte, a questão da hospitalidade está, pois, ligada à questão da diferença. Não às diferenças excludentes, como são os nacionalismos e fanatismos religiosos, mas ao deixar vir o outro, respeitando a sua multiculturalidade em seus diferentes matizes, aceitando as diferenças enquanto diferenças. A hospitalidade diz respeito, em primeiro lugar, às diferenças enquanto diferenças. Deleuze e Guattari dizem que o esquizofrênico delira não com o papai e mamãe, mas com os acontecimentos da história. A hipersexualidade e a perceptualidade esquizofrênica é, de algum modo, a concretização em uma vida de nossa objetificação dos corpos, reduzidos a uma beleza estandartizada, idealizada, investida de prazer sexual impessoalizado, tornado mercadoria de consumo e produção de mais-valia cosmetológica, por exemplo. Já a paranoia nos leva a acreditar ser possível dominar toda a complexidade dos processos de vida, encontrar suas verdades recônditas para ter poder sobre as vidas de uns e de todos ao mesmo tempo. Somos levados a acreditar que é preciso colocar tudo em palavras, é preciso falar para supostamente se salvar do enlouquecimento. E não adianta falar de qualquer jeito. É preciso que seja uma fala lógica, coerente, eloquente. Somos tomados pelo medo constante de aniquilamento e roubo dos nossos capitais vorazmente acumulados. A paranoia é a nossa religião, o nosso ópio, o nosso logos, o nosso estilo de vida nesse capitalismo mundial integrado. E o esquizofrênico, tornado doente, é um dos nossos tumores, doença que nasce de dentro de nós. Só mesmo com uma potência esquizo para nos tirar do prumo, nos obnubilar, criar vertigens em nossos corpos e nos presentear com o impensável, o caos que nos habita e o sagrado talvez que nos faz gaguejar diante da pomposa eloquência dos que sabem o que dizem com toda a certeza do mundo. Que consigamos embaralhar os códigos, duvidar do que vemos, ouvimos e dizemos, que possamos desejar o que não sabemos, para assim, desse lugar, finalmente ter algo que vale a pena realmente dizer. Citação de Orlandi. O quanto desejo e arte são capazes de transgredir a funcionalidade imediata dos objetos e mesmo das relações interhumanas, como se pudéssemos compor uma feliz estética da existência com os calcinados pedaços de nossas vidas. O estado de graça talvez seja isso, a agradável sensação de que se pode mudar a vida num lance de alegria. Que consigamos nos encontrar no bailar com a leveza de um corpo obeso, e tenhamos a coragem de nos desinternar e correr o risco de caminhar pelas ruas, para fora de si, e nessas nossas fugas pelo mundo, surpreendermos com o aconchego de um dentro do fora, um território de vida onde a liberdade tenha lugar e possa ser terapêutico. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Douglas. Eu queria primeiramente agradecer a Ananice, a Vera, ao projeto Aqui na Rede, pela oportunidade de participar desta comemoração, deste encontro, que se torna ainda mais importante levando em conta o contexto que a gente vive, que já foi mencionado, né? Eu acho que esses espaços são fundamentais para a gente poder respirar junto,
né, e poder voltar mais fortalecido nas nossas lutas cotidianas. Né. Quero agradecer também a oportunidade de estar com os Ricardos, que eu já conhecia, de trabalho em Uberlândia, o Ricardo em contato o ano passado lá em PH, o encontro ao acaso, que foi bem importante, e a Jéssica, que foi nossa estagiária lá em Santa Maria, no serviço, que eu vou falar um pouquinho para vocês, o Carlos Abreu. É muito importante estar com vocês aí. E aí eu quero já falar um pouquinho de onde eu falo, assim, né? A gente, nos bastidores do evento, a gente foi convocado a pensar a partir de algumas vinhetas, né? E aí, de 2 semanas para cá, começaram a circular as vinhetas nos e-mails. E aí eu tomei a liberdade de usar uma vinheta que eu achei que podia contribuir para essa discussão, a TRT contra a lógica dos encarceramentos. E a vinheta que eu usei foi o caso da Thaisa, que o Ricardo deu na mesa anterior. Então essa mesa vai se conectar à outra. Né? Então eu já queria antecipar isso para vocês. Quem estava antes vai ler. Espero que lembre do caso, mas vamos fazer algumas referências também. Antes de pontuar as questões que eu quero sobre esse caso, eu acho importante situar de onde eu estou falando, né? de como se produz o ponto de vista que eu estou querendo colocar para vocês. O projeto que eu já tenho, que eu coordeno, é vinculado à FISMA, que é uma faculdade lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Esse projeto, ele funcionou dentro de um CAPS-AD, ele se inicia no CAPS-AD, Companhia do Recomeço, e funcionou lá de 2013 a 2017. Nesse CAPS, eu também atuo como profissional, agora sou licenciado, mas eu atuo lá desde 2009 e estava na equipe de criação desse CAPS também. Uma imagem que eu gosto de usar para pensar esse serviço, que a gente tentou inventar lá, é que esse serviço, para mim, ele foi um certo laboratório de experimentações em saúde mental, né, fundamentados pelas questões que a gente vê sobre forma psiquiátrica, saúde coletiva, política de humanização, tudo isso atravessado com a experiência dos redutores de danos. Mas é aqueles redutores de danos, não esse abstrato que a gente tem na política do texto, né? Mas é de redutores de danos gaúchos, que a gente foi levando para Santa Maria, trabalhando com eles, e a gente tentou construir as nossas práticas de CAPS inspiradas no que os caras faziam, no que eles pensavam, nos saberes que eles produziram. Nessa experiência toda a gente teve com o pessoal ligado política HIV, né? Fazendo o campo. Um aspecto importante também, determina a minha fala, e certamente me interessa pelo caso da Thaisa, que é uma mulher do Mar de Crack, né? É que esse CAPS, quando a gente cria ele, a gente cria para dar conta de uma demanda específica que tinha lá em Santa Maria, que era essa demanda de usuários de crack que estavam surgindo na cidade, e a gente cria esse CAPS então e trabalha muitos anos tentando dar conta dessa demanda. Então era um CAPS que atendia a faixa etária entre 12 e 29 anos, e aí a maioria da população que era atendida tinha esse problema, a questão dos abusivos de crack. Então, dessa forma, o projeto de AT que inventamos tem essa constituição. Como surge nesse CAPS, ele surge também atravessado por essa experiência de gestão de danos que a gente foi tendo que atualizar o dia desse serviço. Porque uma coisa é o que os redutores de danos faziam em campo, dando seringas, e nessa troca de seringas, frequentando cenas de uso. A outra coisa é a gente tem que atualizar isso dentro do cotidiano de um serviço de saúde mental CAPS, com toda aquela lógica que a gente conhece, que atravessa nossas práticas dentro do serviço. E a EUAD vem nessa perspectiva também, de ser atualizado a partir deste serviço. Nesse contexto de atuação que a gente teve, casos como de Thaisa, mulher usuária de crack, gestante, que deixa os filhos com a avó, que se prostituem, que são internadas compulsoriamente no hospital, mais em função das crianças do que delas, foram os que mais chegavam até nós, até o nosso projeto. E sempre que chegavam, eles vinham num tom específico que misturava urgência, descrédito e culpabilização. Daí, ao ler a vinheta, que o Ricardo fez, esses afetos para mim pegaram de novo. Poxa, olha,
Né? Isso, para quem escutou a história, também deve produzir, quem escuta, né? A história das mulheres do Jorge Crack, enfim. Mas não é coincidência que a gente sente dessa forma, que a gente vê as coisas dessa forma, nessa urgência, tudo, né? Afinal, essa história da mulher Jorge Crack, ela é vista, ela é pensada a partir de diagramas de força que constituem uma política proibicionista, né? Constituído uma perspectiva proibicionista, ou seja, nessa perspectiva, as verdades que operam a nossa forma de se sentir, de ver, de pensar sobre essas situações, é de que a droga que ela usa, crack, é o mal da história, né? É um vilão. Uma outra verdade que é produzida nesse contexto proibicionista para entender esses casos é a história de que essas mulheres têm um nisco, né, doente, delinquente, porque no caso da Thaís ela batia na mãe, mas daí ela era culpa da droga, enfim, é isso, né? E por fim, nesse tipo de verdade que nos faz ver esse tipo de caso, o tratamento ideal que se tem, esse tipo de caso é o quê? Internação fechada por tempo prolongado. E aí, nessa perspectiva que ideias como essa que o Ricardo trazia e que a gente está vendo de investimento com unidades terapêuticas é esse tipo de verdade sustenta esse tipo de lógica. Né? Enfim. Mas assim, daí, como eu tentei na minha fala usar uma estratégia para a gente também pensar em outros problemas, tentando fugir desse diagrama de força, né? Para a gente pensar nessa prática de AT, né? Afirmar algumas coisas importantes para a nossa prática de AT. E aí, uma estratégia que eu tentei fazer agora é tentar tirar a Thaísa, subtrair a Thaísa do meu comentário, dessa cena toda. A ideia de tirar a Thaísa é justamente para que a gente possa ver nessas cenas outros elementos importantes que a gente está olhando como aquele. Né? A gente tira ela de protagonista e ver que outros elementos entram. E aí eu comecei a fazer isso e surgiram vários. Eu tive que cortar vários para não me estender muito, para ficar os 15 minutos da fala. Enfim, a ideia é de poder pensar esses outros elementos que estão nessas cenas, de casos como da Thaísa, a gente possa potencializar o cuidado de Thaísas, de Priscilas, de Andressas, de Michelle, Julianes, de Lara, enfim, de mulheres, e acabam chegando nos nossos serviços, e acabam chegando nos projetos, enfim. Enfim, daí o exercício que eu faço agora com vocês é assim, olhando a vinheta essa da Thaísa, eu separei algumas expressões e palavras. E são elas que quero colocar como protagonistas da cena de cuidado. A ideia é abrir um pouco essas palavras e tomando essa experiência nossa do AT com a RD, né, como ferramenta para pensar um pouco. E aí uma primeira expressão que eu destaco do texto da vinheta que o Ricardo nos apresenta é a noção de resistência ao tratamento pós-alto. E aí a gente pode pensar, resistência de quem? Lendo a vinheta, fiquei pensando na função dessa noção de resistência numa rede de cuidado que queremos formar. Afirmá-la de certa forma, é desconsiderar a ideia de corresponsabilização, de coprodução dos processos de cuidado. Eu gosto de pensar que diante de um pensamento que diz X ou Y é resistente, torna-se mais potente se a gente se perguntar, ou se ajudar o serviço a se perguntarem o que essa reação diz no nosso processo de cuidado e de ajudar a nossa oferta. E aí eu lembro de duas situações de duas mulheres diferentes que a gente acompanhou. Uma delas é que a gente vai na casa e começa o acompanhamento e ela não ia ao CAPS, né, o tratamento pós-alto, e aí ela sempre dizia, numa dessas conversas, ela diz assim, gente, eu não vou no CAPS porque fica ruim para o meu marido. Meu marido me questiona, o que eu vou fazer lá? Eu tenho um monte de homem no serviço. E uma outra menina também, que a gente acaba selecionado pelo projeto, que a gente vai na casa dela. Como eu estava no CAPS como profissional, quando a gente iniciava os casos de AT, muitos deles eu ia junto, no início, falando dos acadêmicos, pessoas. E aí essa menina não estava indo, e aí
A gente chega à tarde, ela estava preparando a alimentação, já de noite, enfim, as coisas no colégio, e ela diz assim: eu fui 3 vezes no CAPS, fiquei lá sentado, daí tinha um pessoal jovem, e não me senti bem com aquele serviço, com aqueles papos, com aquelas conversas. Vocês não têm um curso de fotografia para mim, vocês não têm, eu não posso ajudar a minha escola lá a fazer a merenda para as crianças. E aí a gente pensa no que a gente tem que ofertar, né? E essa história de resistência também com paz alta, eu comecei a entender o quanto os CAPS AD são ambientes masculinos, né? E chega lá, enfim, tem pouco tempo. Essa história da palavra da recursividade, a rede é vista como recaída, essa história da recursividade. Mas essa mudança que a Ravel traz e que o Ricardo traz, ela não é só terminológica, mas é uma mudança ética. A recaída tem uma construção que remete à lógica, uma lógica de pensar o cuidado, que é a lógica da abstinência. Para essa lógica, qualquer uso é visto como normal. Enfermaria, CAPS, família, geralmente trabalham com menos a recaída. Evitá-la acaba sendo o objetivo do tratamento. Uma pergunta que emerge nessa cena é: como é que a gente desarma essa noção de recaída? Atuando como AT. A noção de vínculo que é colocada. O AT vai fazer um vínculo. Com quem, para quê, com que objetivo? Com a Maria, com a enfermaria, com o CAPS, com o judiciário, com o conselheiro tutelar. Que vinculações são possíveis e necessárias quando o AT se coloca no janela de forças proibicionistas, com suas cartas marcadas. A que custo o vínculo com a enfermaria e com a mãe? Para não ficar nas questões apenas, gostaria de dizer que o que aprendi em casos de AT-RD é que, por mais complicada que seja a posição do colega da rede, por mais contrária que a visão seja das pessoas com quem tenhamos que nos relacionar com a proposta de cuidado de pessoas em vulnerabilidade extrema, nossa possibilidade de fazer diferente se amplia quando a gente passa a traçar relações onde fazer composições possíveis seja o que nos guia. Nessa perspectiva, o enfrentamento que a gente vai fazer não é direto, mas é pelas beiradas ou de dentro. Né? Mais 2 questões apenas, aí eu fecho o minuto que eu tenho. Um outro ponto que eu destaquei é a história da volta para a rua, da Thaís. A rua, casos assim, ela é negativa. Casa, CAPS, enfermaria são locais bons. Nas experiências de cuidado, de RD, de vive, a rua, o prédio e a praça são pontos de encontro e zonas de troca. Para citar uma colega amiga nossa que tem trabalhado com a gente. Pensada a partir dessa concepção, pode-se dizer que os encontros lá só diminuem o poder das pessoas que as tomam no seu território, ou seja, a rua, para quem usa droga e para quem habita ela só serve para diminuir a potência da pessoa que está lá. Na perspectiva tradicional, a rua é o lugar das drogas. Na RD, é o lugar de troca de afetos, além de uso. Se o AT já tem em sua Constituição a rua e a cidade, o território, como premissa de cuidado, a experiência dos redutores de danos, dos encontros locais de uso, afirma a potência de tomar esses locais, as cenas de uso, como fundamentais para o processo de cuidado. E aí, fico pensando no caso da Thaís contra a enfermaria, né? E a cena de uso parece que é mais distante, né? Enfim, ATs e RD contra a lógica do encarceramento já para concluir. Enfim, tenho consciência de que nas práticas dos ATs, reconhecer e produzir conexões a partir do desejo, do acompanhado, respeitando seu tempo, é uma premissa básica. Contudo, apesar de parecerem óbvios, os pontos que levantei, penso que tomar os elementos apresentados como co-protagonista do processo de cuidado são de fundamental importância a fim de construirmos uma precisão mínima para nos guiar nesta corda bamba que é o processo de produzir um AT, que tem sobre essa lógica proibicionista, essa lógica de encarceramento. Enfim, e aí eu tinha, nesse aprendizado dos redutores de danos, tem um que eu aprendi muito, porque ele é poeta. E aqui vocês conhecem, também trabalha com o pessoal aqui de Porto Alegre, que é o Carlinhos. E aí, para fechar um pouco na linha do que a Jéssica abre, ele fez um poema ontem. Poema para Marielle. Grande Marielle Franco, tua morte não passa em branco, negra mulher guerreira, dando fim à tua vida. Deram vida à tua lida, reconhecida por inteira. Tua voz não será calada,
mas repercute amplificada, oxigenada por nossos suspiros. E toda nossa comoção se traduz em alguma ação. E esta não mata os tiros. Tu não veio de passagem, semente para nossa coragem, e frutifique e floresça. Ninguém abafa tuas falas, nem metendo 4 balas, não mataram a tua cabeça. Carlos Guarnieri, Redutor de Danos. Antes de abrir aqui para a gente poder estar contribuindo com o debate, eu queria só colocar algumas coisas, né? Primeiro que é uma honra, né, estar com o Ricardo e com o Douglas, que eu iniciei meu trabalho como AT, com o Douglas e também como RD, no mesmo campus que o Douglas trabalhava. E aí é importante a gente pensar nos tempos, né, porque o AT ele tem a complexidade dos tempos, aí a gente tem, né, o Nova Tempo Rei para nos somar no cotidiano de prática, de pensar esses tempos, das singularidades dos sujeitos e esses desejos que vão se manifestando no AT, mas aí a gente vai refletir a complexidade ainda de um AT-RD, né, de quanto a gente está trabalhando nas cenas de uso. E em muitos momentos o meu trabalho foi em cenas de uso de crack, em cenas onde a vulnerabilidade era muito forte, a vulnerabilidade social, emocional. E aí é desse ponto que eu parto, né? Que vai, no trabalho cotidiano, a droga era simplesmente o que menos eu pensava naquele espaço, porque a gente vê as coisas as diversas outras demandas se manifestarem, que a última coisa que você vai pensar é o uso da substância, quando outras coisas estão fazendo com que aquele sofrimento fique latente. É um questionamento que eu coloco, né? O uso de crack, o uso de café, eu acho que a gente, enquanto RD, tem que avançar nesse debate, porque o uso do café não está matando uma juventude, mas o uso do crack, sim, está matando porque ainda existe o proibicionismo, está matando porque tem uma guerra às drogas, que de guerra às drogas não tem nada, que é uma guerra a corpos negros jovens, a mulheres negras jovens, e assim como foi, tentaram nos derrubar, levando Marielle da gente. E falo enquanto pessoa que conheceu Marielle, conviveu com Marielle na militância do PSOL, para a gente refletir o quanto essa mesa ela tem que ter um impacto, sim, que a gente saia daqui sendo semente, que a gente saia daqui discutindo sobre o processo de RD nas periferias, porque o AT vem nesse sentido, ele vem romper com esse trabalho de retores de danos dentro dos CAPs. O CAPs é um dispositivo, os retores de danos têm que ser um outro dispositivo. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir para cenas de uso, romper com os muros institucionais. E quando o AT ele agrega na RD, eu acho que ele vem nesse sentido, de rompimento com essa lógica institucional de muros e de encarceramento, porque a gente, até quando a gente está cuidando, a gente às vezes está encarcerando também, né? Nessa lógica de cuidado, mesmo que seja um serviço de portas abertas, a gente sabe que o conceito neoliberal de encarceramento, de restrição de direitos, ele se reproduz até em serviços de portas abertas, de que forma a gente reflete, de romper essas barreiras. Eu acho que era mais para contribuir agora. Quem quiser falar. Mário. Mas eu vou resumir algumas coisas que desse debate. Vamos aproveitar. Mas eu vou falar em breve. O CAPS 24 horas existe 24 horas o CAPS. O que funciona parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite. Daí funciona o CAPS 24 horas para poder buscar ajuda com uma coisa que está o que sente no trabalho, o que sente em casa com a família, o que sente com a namorada, sente com os amigos em volta, os vizinhos. O que sente, o que vê se está bem.
E também procurar um técnico de referência que acompanhe o usuário, que planeja algumas coisas do usuário, mas, resumindo algumas coisas, e consumindo a bebida, consumindo de bebida, o CAPS-AD. CAPS-AD é o álcool e drogas. Eu não vou citar os nomes das bebidas, não. Eu não vou citar o nome das bebidas, que seja de canha, de cachaça. E eu não vou citar, porque ele vai ficar pesado. Algumas coisas vai ficar pesado para mim. Mas as drogas, ao consumir drogas, mas eu vou resumir algumas coisas. E para a outra coisa, eu vou falar rapidamente. Sexualidade é uma coisa importante. Tanto o casal, se for lésbica, eu vou ter que respeitar. Mas eu não vou poder fazer nada a respeito. Eu não vou poder fazer nada. Não vou poder julgar ninguém. Não vou poder julgar. E não vou poder julgar ninguém. Mas as coisas de acordo com a Bíblia, com os princípios de Deus. Mas eu quero terminar a primeira parte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar uma cançãozinha, aquela que diz assim: um gaúcho que levanta bem cedinho, cevando o amargo chimarrão, foi andando a galopito pela estrada e cultivando a nossa tradição. Gaúcho que levanta bem cedinho, cevando o amargo chimarrão, andando a galopito pela estrada, cultivando a nossa tradição. Sou Gaudério, sim, percorrendo o Rio Grande do Sul. Eu amo a minha querência, este meu céu azul. Muito obrigado. Pode aplaudir. Alcança para a pessoa. Alcança? Tá em breve. Bom, eu pensei em destacar assim, duas questões que eu acho que percorreram a mesa, assim, que me parecem fundamentais assim, para a gente pensar a questão da redução de danos e também essa lógica hospitalar, né? Primeiro, a questão que o Ricardo trouxe no território, temos que estar como exilados, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente poder pensar essa relação com o território, né? Que relação é essa quando a gente chega, né? Em qualquer território, né? E também o que o Ricardo trouxe sobre a hospitalidade incondicional, né? E pensando um pouco assim, eu venho tendo atualmente uma experiência mais intensa dentro da alta complexidade hospitalar, assim, e não sei, escutando vocês, eu fiquei me perguntando, assim, o quanto o hospital não é um lugar de hospitalidade, né? O quanto, e vamos pensar, bom, se a gente, né, entende que o hospital geral seria ainda, né, uma referência para alguns momentos, mas o quanto o que a gente percebe é uma lógica extremamente excludente, né? Onde as situações que chegam, né, de usuários drogadictos, alguma questão, assim, ou alguma questão de saúde mental, isso é um estigma prioritário, assim. Toda a saúde desse sujeito vai ser vista nessa perspectiva
e numa tentativa, né, não de perceber a diferença desse sujeito, ou o que faz com que ele use esta droga, porque também tem algo do encontro com essa diferença. Isso eu acho que é um ponto importante da gente pensar, né? Porque a tendência, digamos, defensiva é apagar a diferença, né? E o hospital, como um lugar de cuidado a essa diferença, me parece que está muito distante ainda, né? Então, não sei, não tenho nem solução, mas para que a gente possa pensar um pouco assim, o quanto a gente ainda está muito distante, né? Mesmo se a gente tivesse a reforma funcionando a pleno vapor, ainda assim a gente ia encontrar e encontra, né, muita dificuldade desse cuidado que depende da instituição hospitalar, né? Como se nesse território os exilados são esses que diferem, né? Mas não o cuidador nesse lugar de acolher a diferença, né? Não sei, eu trouxe mais para pensar assim, porque eu acho que são duas questões assim que são fundamentais para a gente poder pensar essa relação. Mais alguém? Estou com medo de falar, fiquei deprimida. Talvez. Fiquei meio angustiada. Porque acho que sim, né? Acho que a gente debater no hospital, andando de mão dada, a gente faz uma diferença. Essa paciente aí hipersexualizada, né? E aí consegue constituir uma outra coisa. Mas eu estou parada aqui na guerra das facções, do nosso amigo que não consegue ir lá trabalhar. Estou aqui pensando no narco-poder que nos governa. Bateu uma angústia. Queria falar uma coisa gozada, não estou conseguindo. Ricardo? Mas assim, eu entendo, eu imaginaria eu voltar desses lugares, às vezes estão filmando, eu vou confessar, eu volto sozinho no carro chorando, depois que eu deixo a menina, né? Porque até para elas, até o outro dia ela disse assim, que eu não estou aguentando, né? Mas ao mesmo tempo, nenhuma delas quer parar. Elas sabem que isso é uma potência para a vida delas. Outro dia eu entrei numa sala para dar um aviso pedindo para eu falar de pesquisa e intervenção. Ela, pelas tantas, disse assim, eu vou usar os palavreados que eu uso no sala. Que o NUSED está tão acostumado com merda, que quando cortam as bolsas da gente, a gente transforma essa merda em estudo. Então é um pouco isso. As pessoas assim se desesperam, a gente não tem bolsa, porque cortaram todas, e elas continuam lá. Aí eu pergunto, o que move vocês? Eu acho que é uma proposta política. É muito diferente você se engajar em acompanhamento terapêutico e redução de dano, mesmo que seja curricular, que você acredita na proposta, do que você achar que você está só com uma atividade curricular por alguma filantropia, alguma coisa assim. Então, quero te dizer que eu compartilho contigo desse sofrimento, dessa angústia, e a brincadeira que a gente está levando é ótima para o campo. Transformar isso numa brincadeira, numa coisa lúdica, e são várias que a gente tem tentado. E eu digo isso mesmo, é tentar sair. Não adianta você brigar contra isso, porque a última sexta-feira disseram para a gente que encostou lá os donos do lugar. Nós não estamos divididos em regionais, nós não estamos divididos em bairros, isso é mentira. E há muito tempo, sabe, Débora? Agora o que me deixa assim angustiado é que a resposta é sempre militar. Então, não é essa mais a resposta. E eu sei que se nós estamos discutindo AT, RD, mas eu não, nesse momento, o meu caso aqui, não pode deixar de discutir também isso, que é a segurança da gente e dessas mulheres. Porque eles encostaram nelas e disseram, a gente não quer que vocês conversem com essas pessoas. Elas disseram, por quê? Porque eles são do outro bairro. Elas disseram, não, eles não são de facção, eles são da psicologia, de coisa. Elas estão enfrentando eles. E eu estou
com receio. Eu disse para elas, vamos fazer em outro lugar? Elas toparam, porque para elas entrar na universidade é tudo que elas queriam. E para mim também, eu vou te confessar que egoisticamente, eu quero tensionar a universidade colocando profissionais do sexo lá dentro. Que a gente de alguma maneira já o é, né? Tem que fazer tantos artigos, tanto né? De alguma maneira a gente já o é, então somos colegas. E aí eu brinquei com ela, vamos fazer oficina de sabão, elas começaram a rir, né? Elas disseram assim, mas isso a gente já sabe fazer. Eu disse, então tu ensina o sabão que tu sabe fazer para as meninas da universidade. E a gente ensina um tipo de outro sabão que elas precisam também, fazer sabão para elas. Né? Então, estou te dizendo, a gente está inventando coisas que aparentemente não tem a ver diretamente com o aspecto clínico dentro da universidade, que a gente está acostumado. Mas é uma maneira de conseguir chegar e discutir coisas. Você imagina chegar, eu juro que eu vou encerrar, chegar com essa brincadeira num bar que está cheio de homens de periferia. Como é que eu vou discutir violência com uma prostituta, uma trabalhadora de sexo, como queira chamar, se ela está na mesa com um cara que provavelmente vai levar lá para dentro a porrada dela? Mas é isso que tem que fazer, então a gente brinca. Vamos conversar sobre isso. Você conhece a Maria da Penha? Aí o cara já fica, é importante. Mas de que maneira? Eu acho que é lúdico, você tem razão, dá uma angústia, mas como transformar isso em potência só por meio da arte? E vou falar, vocês que são do curso de psicologia, vocês têm muita potência, basta dar corda. Porque é muito impressionante, não venham por causa de bolsa, não venham porque vocês vão acreditar na proposta política e não vão se arrepender. E não venham por filantropia, porque também não vai rolar, sabe? Venham porque vocês vão aprender a fazer a clínica. Eu digo sempre, médicos, eles aprendem no pronto-socorro. Se você for baleado, não vá para a Unimed. Você tem que ir para um posto, um hospital de periferia que atende isso. É a mesma coisa, você vai aprender o que é tratar um baleado, o que é tratar uma pessoa que sofre violência no dia a dia. Na sexta-feira tinha uma com o braço quebrado com o olho roxo. E a gente brincando foi conversar com ela sobre isso. Ela disse, é muita coincidência, o senhor não acha? Hoje eu estou toda assim, o senhor me trazer uma brincadeira da Maria da Penha. Não sou eu que vou dizer que não, né? É uma possibilidade dela sair dessa nesse momento. Isso, eu te falo assim, é uma coisa meio que pré-AT. Vamos pensar assim? Você está preparando a possibilidade dessa pessoa ser acompanhada, ela começar a falar de coisas que para a classe média alta não seria isso que você começa talvez a falar, mas para elas é o problema delas, é o real ali delas que a gente trata. Eu acho que também concordo, eu fico bem ferrado, mas também fico bem potente de saber que a gente está mudando a estrutura como vocês fizeram no curso de psicologia, que não tinha disciplina de AT, que não tinha estágio na rua, que não tinha estágio nos carros, que a psicologia tem uma clínica, ela não precisa sujar a mão, né? Nem sei mais se vou falar agora do aplicado. Eu fiquei pensando nisso, assim, né, que uma questão que a gente tem discutido quando eu orientei o trabalho de conclusão de uma residente, em que a gente falava de situações, né, ela trazia narrativa de situações essas em que quando se acompanha mulheres que têm histórias de uso de drogas, é sempre uma relação de cuidado com as crianças que a gente estabelece, não com elas, especialmente quando elas não querem parar de usar drogas, né? E aí o que a gente discutia é justamente como que a gente opera o cuidado na corda bamba, né? Porque é um pouco isso, um cuidado equilibrista, né? Como fazer um cuidado com alguém que quer viver no risco, né? Tu não tem que obrigar a querer descer da corda. E às vezes não tem rede embaixo da corda mesmo, né? E aí como é que a gente opera com esse cuidado na corda bamba, né? Sem rede para sustentar e pensando que essa pessoa tem direito ao cuidado, mesmo que ela não queira sair de cima do fio, né? E já prestes a cair a qualquer momento.
Eu queria só aproveitar, deixa assim, porque acho que na verdade eu também fiquei muito impactada com o relato do Ricardo Mello. Eu acho que ele é o ápice, né, também de todas as narrativas, histórias, né, que a gente escutou aqui, né, assim, é o ponto mais agudo dele e mais que coloca em cena o cenário político que está dado para nós hoje, se você falou, né, no governo assim, né, que a gente tem, enfim. Mas eu queria também me agarrar, né, no lúdico, na alegria, na festa também, como arma para essa guerra. Assim, né? E aí só deixar esse prenúncio para quem está conosco até essa hora do dia, né? Porque a gente tem um momento depois dessa mesa que é um convite também a brincar, um convite à festa, e queria pedir para vocês pudessem, né, também ficar conosco nesse momento, né, para poder sair daqui alimentados por isso. Pensar na mesa de manhã e das pessoas que fazem a rede, o que é essa rede, o que é a rede quente, né? Eu acho que também é um jeito da gente sair daqui mais aquecidas e pensar que estamos aqui passando o dia discutindo isso e firmando nossas parcerias. Mas é disso tudo luta, né? Não tá agradecer mesmo, então, vocês querem fazer mais um pronunciamento? Tem mais para falar? O nome dessa mesa me convoca, né, porque eu trabalho na SUDEP, atualmente no Instituto Psiquiátrico Forense, e todas essas coisas que não são, essas vidas que não são encarceradas nas comunidades terapêuticas ou em internações compulsórias, elas acabam sendo encarceradas no cárcere mesmo. Né? A sociedade se mexe para isso com muita força e a gente vê situações assim de pessoas que são encarceradas para que sejam tratadas lá dentro, tá? A gente vê situações de pessoas em que uma equipe médica diz que a internação não mais beneficiaria essa pessoa e o juiz manda internar então no IPF. E então essa lógica do encarceramento é claro que no contexto de pensar em redes de saúde, a gente pensa ela para as comunidades terapêuticas, a gente pensa quando o GAPS fica encapsulado, a gente pensa nas internações em hospitais psiquiátricos e como essa política vem retrocedendo, né? A gente vem lutando assim para que retroceda o mínimo possível, mas enquanto isso tem câmeras de lojistas e juízes querendo criar caça prisional. E isso assim, a lógica do encarceramento, ela pega todos nós. Então seria interessante, eu queria deixar como uma reflexão, assim, eu sou abolicionista penal, para que a gente pense que esse encarceramento que a gente vê, essa lógica que a gente vê nos outros, para a gente tentar identificar ela na gente mesmo, porque tem muita coisa que a gente quer resolver com prisão. Queria só fazer um gancho na fala da Ana e da Moça. Quando tu falava que o hospital não é um lugar de hospitalidade, eu fiquei pensando nisso, eu queria afirmar isso também, que no campo do cuidado de pessoas que usam álcool e as drogas,
Infelizmente também, há poucos lugares na rede que tem hospitalidade. Né? Inclusive falam dispositivos que estão para ser abertos, o CAPS e outros, né, no território, o PSFs. Porque quando a gente fala da questão de droga, quando uma pessoa, a gente encontra ela e ela fala a palavra cocaína, crack, já nos aciona de antemão toda essa lógica proibicionista que nos constitui, né, desde pequeno. E aí, por mais que a gente tenha boas intenções, a gente tenha estudado um monte de coisas, isso está na nossa carne. E aí, se a gente não conseguir lidar com isso, por mais que a gente tenha boa vontade, a gente vai se deparar com pessoas que usam drogas, que se prostituem, que vai nos acionar essa nossa via de encarceramento, enfim, isso tudo que a gente está querendo lutar contra. Enfim, só porque eu pensei ali, falava do hospital, estou pensando que, infelizmente, nesse campo de álcool e drogas, no hospital também, mas os outros serviços abertos que a gente tem tentado criar, toda essa lógica também de que não tem hospitalidade também. E as práticas, como o Ricardo está falando, que são práticas que os edutores pelo menos me ensinaram, que é chegar no território a partir do lúdico, que faz sentido, aí eu acho que é uma boa via, né, para tentar dar essa leveza um pouco para o trabalho que está bem pesado de ser feito. Obrigado, gente. Eu estava ouvindo aqui, me lembrando de uma experiência que nós estamos tendo, já ter um consultório na rua. Eu acho que dispositivos como esse, que vão até as pessoas em cenas de uso, na rua, eles realmente são muito potentes. E eu penso que o AD tem muito a contribuir no sentido de fazer um cuidado mais longitudinal de alguns desses casos. Quer dizer, ações mais pontuais, mesmo que sejam sistemáticas e constantes, são fundamentais, baseadas na lógica, por exemplo, do uso da arte, mas assim, nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar alguns pacientes que estão em situação de rua e que esse estar presente, corpo a corpo, num tempo maior, né, estando com ela pelo menos 3, 4, 5 vezes na semana, cuidando de ações e de demandas muito emergentes, são fundamentais. Acho que esse acompanhar, né, com tempo e disponibilidade para o outro que está em situação de rua é muitíssimo importante. É um caso a caso. Mais alguém? Cerramos então a mesa. Passamos imediatamente o microfone para a Anaís.